Só preciso de um minuto. Ela sussurra para si mesma, tentando impedir que as suas mãos tremam. O seu vestido cor de champanhe, aquele que ela economizou 3 meses para comprar, tem uma alça rasgada e uma mancha que ela não quer identificar. Ela não pode voltar para a gala assim. Não pode deixar ninguém vê-la assim. A família Hawthorne não contrata vítimas. Eles contratam perfeição. Emma Claire Winters trabalhou muito para perder este emprego. 4 anos como coordenadora de eventos para a família mais poderosa de Boston. E ela está finalmente perto de ser promovida a diretora sênior. Perto de poder pagar as contas médicas da irmã sem se afogar. Perto de provar que é mais do que a pobre rapariga de Sui que teve sorte. Ela limpa o lábio com uma toalha de papel, mas o sangramento não para. A porta do armário de suprimentos se abre. Emma prende a respiração. Ela vira-se com um pedido de desculpas já se formando nos lábios, mas as palavras morrem na garganta. Dante Hawthorne está parado na porta. Não é qualquer Hawthorne. É o Hawthorne, o filho mais velho, aquele sobre quem as pessoas sussurram em tom cauteloso. Aquele cujo nome aparece em artigos de jornal com palavras como alegado, investigação e sem comentários. Os de 90 de perfeição sob medida e violência controlada. Seu cabelo escuro penteado para trás. Os seus olhos cinzentos têm a cor de uma tempestade de inverno. Antes de continuarmos, inscreva-se. A minha mãe diz que não consigo atingir 1000 inscritos, então prove que ela está errada. Ok, vamos voltar ao assunto. Ele está a usar um smoking que provavelmente custa mais do que o carro dela. A sua gravata borboleta está ligeiramente afrouxada. O único sinal de que ele esteve na gala a noite toda. Ele tem 38 anos, no entanto. Os ângulos acentuados do seu rosto fazem com que pareça mais velho e mais novo, dependendo da luz. As pessoas dizem que ele assumiu os negócios da família aos 25 anos, depois que o pai morreu em circunstâncias que ninguém fala. Emma trabalhou em exatamente 43 eventos na presença dele. Ela falou com ele talvez uma dúzia de vezes, sempre profissionalmente, sempre com cuidado. Ele nunca olhou para ela da maneira como está olhando agora. A expressão dele não muda. É isso que ela assusta. O rosto dele permanece absolutamente calmo enquanto os olhos dele percorrem o vestido rasgado, o rosto machucado e o lábio sangrando. Senhor Hawthorne, ela começa. Quem? A voz dele é baixa, quase conversacional. Mas algo nessa única palavra faz Emma endireitar a coluna, apesar da dor que irradia pelas costelas. Não é nada, ela diz rapidamente. Eu apenas escorreguei na garagem. Estou bem. Sério, eu só precisava de um momento para me limpar antes de Emma. O nome dela soa diferente na boca dele. Mais grave, perigoso. Ele dá um passo para dentro do armário de suprimentos e fecha a porta atrás de si com um clique suave que parece ecoar. Vou perguntar mais uma vez. Quem diabos fez isso com você? Ela nunca o ouviu xingar antes. Nunca viu a sua máscara cuidadosamente controlada escorregar nem um pouco. Mas algo está a escorregar agora. Algo na forma como o seu maxilar se aperta. A forma como as suas mãos, aquelas mãos elegantes e perigosas, se curvam lentamente em punhos ao lado do corpo. Não posso, sussurra Emma. Senhor Hawthorne, por favor. Não posso perder este emprego. A minha irmã está doente e as contas. Responda à pergunta. Foi um acidente, Emma. Ele aproxima-se e ela deveria ter medo. Ela deveria estar aterrorizada. Este homem tem uma reputação. Mas quando ele estende a mão lentamente, telegrafando o seu movimento, e gentilmente inclina o queixo dela para cima com 2 dedos para examinar o rosto dela à luz, o seu toque é incrivelmente gentil. Aquela contusão na sua maçã do rosto é de um soco de alguém. O lábio partido é de um anel. Alguém agarrou o seu braço com força suficiente para deixar marcas de dedos. Consigo vê-las daqui. E a julgar pela forma como estás a respirar, tens pelo menos uma costela partida, possivelmente 2. Os olhos de Emma arregalam-se. Como é que sabes como é a violência? O polegar dele roça-lhe o queixo com tanto cuidado que ela mal o sente. Eu sei como é quando alguém tenta tirar algo que não lhe pertence. Então, vou perguntar-te uma última vez, e preciso que entendas que não estou a perguntar como teu empregador. Os olhos cinzentos dele fixam-se nos dela, e ela vê algo ardente por trás deles que a faz prender a respiração. Estou a perguntar como alguém que vai corrigir isso,
Quem fez isso com você? A gentileza do seu toque contrasta tão fortemente com a promessa letal na sua voz que Emma sente algo se abrir dentro do seu peito. Durante toda a noite, ela se controlou, conteve-se. Mas algo na maneira como ele a olha, como se ela fosse importante, como se alguém que a magoasse fosse uma ofensa imperdoável, faz com que as palavras saiam da sua boca. Tyler Delano, ela sussurra, e 3 amigos dele. Ele me pediu para sair com ele. Eu disse que não. Ele não gostou da resposta. O polegar de Dante para de se mover. Por exatamente 3 segundos, ele fica completamente imóvel. Emma observa algo sombrio e terrível deslizar por trás dos olhos dele. Algo que a faz pensar em águas profundas, correntes subterrâneas e coisas que te puxam para baixo, onde ninguém pode ouvir os seus gritos. Então ele pega o telemóvel. Marco, ele diz baixinho quando alguém atende. Preciso de ti no armário de suprimentos da ala oeste. Traz o kit de primeiros socorros do meu escritório. O bom. Uma pausa. Não, agora. Ele desliga e olha para Emma novamente. Olha realmente para ela e pela primeira vez em 4 anos a trabalhar para a família Hawthorne, ela vê algo em sua expressão que não é perfeitamente controlado. É raiva. Raiva pura, fria e calculada. Tyler Delano é sobrinho de Marcus Delano, diz Emma rapidamente. Ela consegue ouvir o desespero na sua própria voz. Marcus lida com metade do desenvolvimento imobiliário em Boston. Ele tem conexões políticas. Se isto se tornar um problema, Sr. Hawthorne, já é um problema. A voz de Dante é suave, quase gentil. No momento em que aquele idiota colocou as mãos em si, tornou-se um problema. Não posso pedir isso a si. Não está a pedir. Ele tira o casaco do smoking dos ombros e o coloca cuidadosamente em volta dela, cobrindo o vestido rasgado. O forro de seda ainda está quente do calor do seu corpo e cheira a colônia cara e algo mais sombrio. Vai sentar-se. Vais deixar o Marco examinar essas costelas e depois vais deixar-me levar-te para casa. Amanhã vais tirar o tempo que precisares com pagamento. Mas a gala acabou para ti, Sr. Hawthorne. Dante, ele diz isso calmamente, mas há firmeza por trás das palavras. Quando estou prestes a cometer um crime em nome de alguém, essa pessoa pode usar o meu primeiro nome. Emma prende a respiração. Não vais, não podes. A porta abre-se. Um homem de cabelos grisalhos e olhos perspicazes entra carregando uma bolsa de couro. Este deve ser o Marco. Ele olha para o rosto de Emma e sua expressão fica cuidadosamente neutra. Marco, diz Dante, sem tirar os olhos de Emma. Verifica as costelas dela. Com cuidado. Claro. A voz de Marco é profissional, mas Emma percebe o olhar que ele troca com Dante. Um olhar que diz que ele entende exatamente o que aconteceu e exatamente o que está prestes a acontecer a seguir. Dante dá um passo para trás, dando espaço para Marco trabalhar, mas não sai. Ele se encosta nas prateleiras de suprimentos, de braços cruzados, observando com aqueles olhos cinza tempestade, enquanto Marco examina Emma com movimentos gentis e eficientes. 2 costelas quebradas, Marco confirma após um momento. Hematomas nos braços consistentes com restrição. Os ferimentos faciais são superficiais, mas dolorosos. Ela precisa de gelo e repouso. Ela precisa de justiça, diz Dante baixinho. As mãos de Emma começam a tremer novamente. Por favor, imploro-lhe, não piore isto. Tyler disse que se eu contasse a alguém, ele garantiria que eu nunca mais trabalhasse nesta cidade. Ele disse que contaria a todos que eu estava a mentir, que eu estava a tentar armadilhar-lhe. A voz dela falha. Não posso perder tudo porque disse não ao homem errado. Dante afasta-se das prateleiras e volta para junto dela. Ele agacha-se, colocando-se ao nível dos olhos dela. E Emma percebe que este homem poderoso e perigoso, está a tornar-se mais pequeno para ela, tornando-se menos ameaçador. Emma, diz ele, e há algo na sua voz que ela nunca ouviu antes, algo quase terno. Sabe quantos eventos coordenou para a minha família? A pergunta apanha a desprevenida. Eu, 43. 43. Ele confirma. Sabe quantas vezes a vi sorrir para convidados que foram rudes consigo? Que estalaram os dedos para si como se fosse uma empregada, que a trataram como se fosse invisível. Ela não responde. Todas as vezes, Dante continua. Você sorriu. Você foi profissional. Você foi perfeita porque é assim que você é. Alguém que trabalha 3 vezes mais do que todos os outros,
porque acha que precisa conquistar o respeito em vez de exigi-lo. O maxilar dele se contrai. Mas sabe o que mais me chamou a atenção? Emma balança a cabeça. Você nunca olhou para mim com medo. Nem uma vez. Todas as outras pessoas na minha órbita têm medo de mim em algum nível. Elas deveriam ter. Mas tu. Os seus lábios se curvam em algo que não é bem um sorriso. Tu olhavas para mim como se eu fosse apenas mais um cliente. Apenas mais um homem de fato. Como se eu fosse normal. Tu és normal, Emma sussurra. Não, Dante diz suavemente. Eu realmente não sou. Mas tu me fizeste querer ser, e agora alguém tentou tirar essa coragem de ti. Alguém tentou diminuir-te. Alguém tentou fazer-te ter medo. Ele estende a mão e pega na dela. O seu aperto é quente, firme e mais estável do que qualquer coisa que ela tenha sentido durante toda a noite. Não posso consertar o que eles fizeram, mas posso garantir que nunca mais farão isso contigo ou com qualquer outra pessoa. Como? A palavra sai quebrada. Dante levanta-se, ainda segurando a mão dela. Confias em mim? Não sei, admite Emma. Devo confiar? Provavelmente não. Ele ajuda-a a levantar-se com uma mão firme no cotovelo dela. Mas estou a perguntar mesmo assim. Confia em mim para lidar com isto? Emma olha para ele. Olha realmente para ele, para a fúria controlada nos seus olhos, para a forma como a mão dele treme ligeiramente ao segurar a dela, como se estivesse a conter algo vulcânico. Para a delicadeza cuidadosa em cada movimento, apesar da violência que ela consegue sentir a fervilhar por baixo. 4 anos, 43 eventos, uma dúzia de conversas. E em todo esse tempo, ela nunca viu Dante Hawthorne ser menos do que completamente controlado. Mas ele não quer estar controlado agora. Não totalmente. E isso deveria aterrorizá-la. Em vez disso, faz com que ela se sinta segura. Sim, ela sussurra, eu confio em si. Algo muda na expressão dele. Algo que parece quase alívio. Então vá para casa, ele diz baixinho. Marco vai levá-la. Tire amanhã de folga. Tire a semana inteira, se precisar. As contas médicas da sua irmã. Considere-as resolvidas. Os olhos de Emma arregalam-se. Não pode fazer isso. Eu posso. Eu farei. O polegar dele roça os nós dos dedos dela apenas uma vez. E Emma, quando voltar ao trabalho, Tyler Delana não será um problema. Nenhum deles será. O que vai fazer? Dante solta a mão dela e dá um passo para trás. A gentileza desaparece do seu rosto como uma máscara sendo removida. E o que está por baixo faz Emma prender a respiração. Este é o homem sobre quem as pessoas sussurram. Este é o homem cujo nome aparece nas investigações. O que eu deveria ter feito da primeira vez que alguém nesta cidade pensou que poderia pegar o que não era seu? Diz ele baixinho. Vou lembrar as pessoas porque têm medo de mim. Emma não dorme naquela noite. Marco leva-a para casa. Um apartamento modesto num bairro decente que ela mal consegue pagar, mesmo com o seu salário. Ele acompanha-a até a porta, verifica todos os cômodos com eficiência profissional e deixa o seu número de telefone na bancada da cozinha. Se precisar de alguma coisa, diz ele simplesmente, qualquer coisa, ligue. Então ele vai embora e Emma fica sozinha com os seus pensamentos, a dor irradiando pelas suas costelas e a lembrança do toque de Dante Hawthorne na sua mão. Ela se senta no sofá, no escuro, ainda vestindo o paletó de smoking dele, e tenta processar o que aconteceu. Tyler Delano e os seus amigos, o estacionamento, o rosto de Dante quando a viu sangrando, a maneira como ele disse, quem fez isso com você? Como se fosse a pergunta mais importante do mundo. O telefone toca às 2 da manhã. É o hospital da irmã dela. Por um momento, o coração de Emma para, mas a enfermeira está a ligar para dizer que o saldo pendente da conta de Sarah foi pago integralmente. Tudo. 6 dígitos simplesmente desapareceram. E há uma nota no arquivo informando que todos os tratamentos futuros serão cobertos por um doador anônimo. Emma fecha os olhos e solta um suspiro trêmulo. Dante Hawthorne cumpre as suas promessas. Ela se pergunta que outras promessas ele está a cumprir esta noite. A resposta chega ao amanhecer. Emma está na sua terceira chávena de café, observando o sol nascer sobre Boston, quando o seu telefone vibra com um alerta de notícias. Ela quase não lê. Quase. Mas o título chama a sua atenção. 8 homens desaparecidos durante uma operação noturna. Autoridades investigam. As suas mãos começam a tremer enquanto ela lê. Tyler Delano, filho do proeminente empresário Marcus Delano,
foi dado como desaparecido esta manhã, juntamente com outros 7 homens. Imagens de segurança de vários locais mostram os homens a saírem de vários estabelecimentos pela cidade entre a meia-noite e as 3 horas da manhã. Nenhum deles foi visto desde então. A polícia está a investigar, mas admite ter poucas pistas. Os homens desaparecidos foram vistos pela última vez em diferentes partes da cidade, sugerindo que não se trata de um único incidente. As famílias estão a implorar por informações. Marcos Delano não foi encontrado para comentar o caso. Emma pousa o telemóvel com os dedos trêmulos. 8 homens. 8. Ela sabe com certeza absoluta que Tyler e os seus 3 amigos estão entre eles. Sabe que os outros 4 provavelmente eram testemunhas ou cúmplices ou pessoas que sabiam e não disseram nada. Ela deveria estar horrorizada. Devia chamar a polícia. Devia fazer outra coisa além de ficar sentada ali com o casaco de Dante Hawthorne sobre os ombros, sentindo-se segura pela primeira vez desde o estacionamento. Mas ela não se sente horrorizada. Ela se sente protegida. O seu telemóvel toca. Número desconhecido. Alô. A sua voz sai mais firme do que ela esperava. Emma. A voz de Dante está calma, conversadora, como se ele estivesse a ligar para fazer um pedido de Catherine. Espero não ter acordado. Eu não estava a dormir. Ótimo. Uma pausa. Queria que soubesse que não precisa mais se preocupar. As pessoas que a magoaram não serão mais um problema. Não serão problema para ninguém. Emma deveria perguntar o que ele fez. Deveria exigir respostas. Deveria se importar com o que aconteceu a 8 homens entre a meia-noite e o amanhecer. Em vez disso, ela pergunta: eles sofreram? A pausa é mais longa desta vez. Quando Dante fala novamente, a sua voz está mais suave, quase surpreendida. Importaria para ti se tivessem sofrido? Sim, Emma surpreende-se com a honestidade. Quero saber se eles tiveram medo, se sentiram uma fração do que me fizeram sentir. Eles tiveram medo. A voz de Dante fica mais baixa. Passaram as suas últimas horas a compreender exatamente o que tinham feito e exatamente o que acontece aos homens que pensam que podem tirar o que não lhes pertence. Eles compreenderam, Emma. Eu me certifiquei disso. Algo quente e agudo se contorce no peito de Emma. Não é horror, é satisfação. Pura satisfação primitiva. Obrigada, ela sussurra. Não me agradeça. Há algo em sua voz que ela não consegue identificar. Eu não fiz isso por gratidão. Eu fiz isso porque ele respira fundo. Eu fiz isso porque a ideia de alguém magoar você me fez querer queimar toda a cidade. Emma prende a respiração. Dante, volte ao trabalho quando estiver pronta, ele diz baixinho. Mas Emma, quando você voltar, preciso saber. Você tem medo de mim agora? Ela deveria ter. Ela deveria estar apavorada. Mas tudo em que consegue pensar é na gentileza das mãos dele em seu rosto. Na maneira como ele se agachou ao nível dela, no controle cuidadoso em cada movimento, apesar da raiva queimando por baixo. Não, ela diz. Não tenho medo de você. Você deveria ter, mas ele parece quase satisfeito. Vá descansar. Conversaremos quando estiver pronta. Ele desliga antes que ela possa responder. Emma senta-se na luz crescente vestindo uma jaqueta de assassino e percebe que nunca se sentiu tão segura em sua vida. Ela volta ao trabalho 3 dias depois. A propriedade Hawthorne está fervilhando de atividade. Outro evento, outra gala, outra demonstração de elegância e poder. Emma entra pela porta dos funcionários vestindo uma blusa de gola alta que cobre os hematomas que estão desaparecendo. Seu cabelo está penteado de forma a esconder o corte na têmpora. Ela consegue andar exatamente 12 metros antes que Marco a intercepte. O Sr. Hawthorne quer vê-la, ele diz simplesmente, no escritório dele. Agora, o coração de Emma bate forte contra as costelas, que ainda estão a sarar. Há algo de errado? A expressão de Marco não muda. Ele está à sua espera. O escritório de Dante fica no 3º andar da casa principal. Uma sala onde Emma só entrou algumas vezes. Painéis de carvalho, móveis de couro, janelas do chão ao teto com vista para os jardins. O tipo de sala cuja mobília custa mais do que a maioria das pessoas ganha num ano. Ele está de pé junto às janelas quando ela entra, com as mãos nos bolsos, a olhar para os jardins. Veste um fato cinzento escuro que lhe assenta na perfeição, o cabelo escuro penteado com elegância. Ele parece exatamente o que é. Dinheiro antigo e violência recente, elegância envolvendo algo mortal.
Feche a porta, diz ele sem se virar. Emma o faz. As suas mãos estão a tremer novamente, mas não de medo. Dante se vira e a expressão em seu rosto a faz prender a respiração. É faminta, possessiva, crua de uma forma que ela nunca viu nele antes. Como estão as suas costelas? Ele pergunta baixinho. A sarar. Os hematomas estão a desaparecer. Ótimo. Ele atravessa a sala até a sua secretária e pega uma pasta. Tyler Delano e os seus amigos foram oficialmente declarados pessoas desaparecidas. A polícia não tem pistas. Marcus Delano usou todas as suas conexões políticas para tentar encontrar o seu sobrinho. Mas os lábios de Dante se curvam em algo frio. Algumas pessoas simplesmente desaparecem. Trágico, na verdade. Emma deveria se sentir culpada. Deveria sentir algo além dessa satisfação sombria que se espalha pelo seu peito. Onde eles estão? Ela pergunta em vez disso. Dante coloca a pasta na mesa e olha para ela. Sério? Olha para ela. Isso importa? Eu quero saber. Por quê? Porque preciso saber se devo me sentir culpada por estar feliz por eles terem desaparecido. Emma levanta o queixo, apesar do tremor na voz. Preciso saber se isso faz de mim uma pessoa má. Dante atravessa a distância entre eles em 3 passos. Ele para a poucos centímetros de distância, perto o suficiente para que ela sinta o cheiro da sua colônia. Perto o suficiente para que ela tenha que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Eles estão vivos, diz ele baixinho. Por pouco estão em lugares onde as pessoas pagam muito bem para garantir que certos indivíduos nunca reapareçam. Lugares onde passarão todos os dias a compreender o que fizeram e porque nunca mais podem voltar a fazê-lo. A mão dele sobe lentamente, telegrafando o movimento, e segura o queixo dela com uma gentileza impossível. Isso faz te sentir culpada, Emma. Ela devia dizer que sim. Devia ficar horrorizada. Devia empurrá-lo, chamar a polícia e fazer a coisa certa. Em vez disso, ela inclina-se para o seu toque. Não, ela sussurra. Faz-me sentir segura. Algo brilha nos olhos de Dante. Resposta perigosa. Por quê? Porque agora sei qual é o teu sabor quando não estás com medo. O seu polegar roça o lábio inferior dela, aquele que finalmente parou de sangrar. E isso vai ser um problema. O coração de Emma está a bater tão forte que ela tem a certeza de que ele pode ouvi-lo. Que tipo de problema? Do tipo em que não posso deixar-te ir. A voz dele fica mais baixa. Do tipo em que quero manter-te perto e garantir que ninguém mais te toque. Do tipo em que estou disposto a fazer 8 homens desaparecerem e não perder uma única noite de sono se isso significar que tu olhas para mim da maneira como estás a olhar agora. Como estou a olhar para ti? Como se eu não fosse um monstro. A testa dele repousa contra a dela e Emma sente o controlo cuidadoso em cada linha do corpo dele. Como se eu fosse alguém em quem vale a pena confiar. Tu és. Emma respira. Para mim, tu és. Dante emite um som grave na garganta. Algo entre uma risada e um grunhido. Emma, preciso que compreendas uma coisa. O que eu fiz, do que sou capaz. A maioria das pessoas fugiria a gritar. Eu não estou a fugir. Devias estar, mas não estou. Ela estica o braço e cobre a mão dele com a sua, pressionando a palma dele com mais firmeza contra o rosto. Perguntaste se eu tinha medo de ti. Não tenho. Tenho medo do que acontecerá quando me deixares ir. Não vou deixar-te ir. As palavras saem ferozes, definitivas. Nem agora, nem nunca. Mas precisas de entender o que isso significa. Precisas de entender quem eu sou. Eu sei quem tu és. Não. Dante afasta-se apenas o suficiente para olhá-la direito. Tu conheces a superfície. Tu conheces a fachada cuidadosamente construída. Mas, Emma, eu dirijo metade das operações ilegais desta cidade. Eu faço pessoas desaparecerem. Eu magoo pessoas que se metem no meu caminho. Não sou um homem bom. Foste boa para mim, porque és importante. O seu maxilar aperta porque a ideia de te ver magoada me fez querer cometer homicídio. Porque passei 4 anos a observar-te do outro lado de salas cheias e a imaginar como seria ter-te nos meus braços. E agora que sei que não tens medo de mim, nunca vou conseguir esquecer isso. Emma prende a respiração. 4 anos. 4 anos. A mão dele desliza do queixo dela para a nuca, os dedos dele emaranhando-se no cabelo dela. Fazes ideia de como tem sido difícil ver-te sorrir para todos os outros? Ver-te ser profissional e perfeita,
e completamente inconsciente de que eu estava a enlouquecer cada vez que dizias o meu nome. Dante, eu fiz 8 homens desaparecerem por ti, Emma. A voz dele agora é áspera, o controlo a desgastar-se nas bordas. E eu faria tudo de novo. Faria pior. Eu queimaria esta cidade inteira se isso significasse manter-te segura. Então, antes que isto vá mais longe, preciso que me digas: consegues viver com isso? Consegues viver com o que eu sou? Emma olha para ele, para o desespero nos seus olhos, na maneira cuidadosa como ele a segura, como se ela fosse algo precioso e frágil, apesar da violência que ela sabe que ele é capaz de cometer. Ela pensa em Tyler Delano e seus amigos, no estacionamento, em sangrar num armário de suprimentos e se sentir pequena, com medo e impotente. Ela pensa nas mãos gentis de Dante em seu rosto, no número de telefone de Marco na bancada da cozinha, nas contas médicas da irmã pagas integralmente. Ela pensa em se sentir segura. Sim, ela sussurra, eu posso viver com isso. Os olhos de Dante se fecham. O seu aperto no pescoço dela aperta-se ligeiramente. Não diga isso a menos que seja sincera. Eu sou sincera. Emma desliza as mãos pelo peito dele, sentindo o coração dele bater forte sob as suas palmas. Eu sou sincera porque você é a primeira pessoa que os fez pagar. A primeira pessoa que olhou para mim e decidiu que eu valia a pena ser protegida. Vale a pena vingar. Vale a pena. Ela não consegue terminar porque Dante a beija. Não é gentil. Não é cuidadoso. São 4 anos de contenção a quebrar de uma só vez. A boca dele a reivindicar a dela com uma fome que lhe enfraquece os joelhos. Uma mão fica emaranhada no cabelo dela, enquanto a outra envolve a cintura dela, puxando-a contra ele como se tivesse medo que ela desaparecesse. Emma retribui o beijo com igual desespero, os dedos a agarrarem-se à camisa perfeitamente passada dele, e algo dentro do seu peito se abre. É assim que se sente a segurança. É assim que se sente ser reivindicada. É assim que se sente pertencer a alguém que destruiria o mundo para a proteger. Quando finalmente se separam, ambos ofegantes, Dante encosta a testa a dela novamente. Minha, ele sussurra. Diga. Sua. Emma não hesita. Eu sou tua, e eu sou teu. A voz dele é feroz, cada parte sombria, violenta e perigosa de mim. Tua. Ninguém vai tocar em ti novamente. Ninguém vai magoar-te. Ninguém vai sequer olhar para ti de forma errada sem responder por mim. Entendido. Entendido. Ótimo. Ele afasta-se apenas o suficiente para olhar para ela. E há algo vulnerável nos olhos dele agora. Algo quase incerto. Eu sei que isto é rápido. Sei que isto é provavelmente loucura. Mas, Emma, preciso que saibas que isto não é apenas sobre o que aconteceu. Não é apenas sobre proteger-te. Eu queria isto. Queria-te há anos. E agora que te tenho, não vou deixar-te ir. Emma sente lágrimas nos olhos. Promete? Prometo. Ele beija a testa dela, a têmpora, a bochecha. Prometo que vou manter-te segura. Prometo que cuidarei de ti. Prometo que ninguém jamais fará com que te sintas pequena ou com medo novamente. E o meu emprego? Mantém-no. Demite-te. Não me importo. O polegar dele enxuga uma lágrima que ela nem percebeu que havia caído. Fica na empresa ou não. Muda-te para a minha casa ou mantenha o teu apartamento. Não me importo com nada disso. Só me importo que sejas minha. Quero continuar a trabalhar, diz Emma após um momento. Quero manter o meu apartamento. Quero resolver isto juntos, sem que tomes todas as decisões por mim. O sorriso de Dante é suave, quase terno. Vês, é por isso que és perigosa. A maioria das pessoas na minha vida apenas diz sim. Eu não sou como a maioria das pessoas. Não. Ele beija-a novamente, mais suavemente desta vez. Tu não és mesmo. 3 meses depois, Emma entra no quarto de hospital da irmã e encontra Sarah sentada na cama, com uma aparência melhor do que em anos. Os médicos dizem que estou em remissão, diz Sarah, com os olhos brilhantes de lágrimas. Remissão total, Emma, graças aos novos tratamentos, graças ao doador anônimo que pagou tudo. Emma senta-se na beira da cama e pega a mão da irmã. Ela agora usa um anel na mão esquerda, uma esmeralda deslumbrante, rodeada por diamantes. Dante a pediu em casamento há 6 semanas, no escritório dele, com a mesma intensidade com que faz tudo. Estou muito feliz, diz Emma sinceramente. Tu mereces. Quem é ele? Pergunta Sarah, de repente. O doador, tu sabes,
Emma pensa em Dante, na maneira como ele a abraça à noite como se ela fosse algo precioso, na maneira como ele reestruturou toda a sua vida para incluí-la nela, nos negócios dos quais ele se afastou porque ela pediu, na violência de que ele é capaz e na gentileza que ele demonstra apenas a ela. Sim, ela diz simplesmente. Eu conheço-o. Ele é um bom homem? Emma sorri. Ele é o meu homem. É tudo o que importa. O casamento é pequeno, privado, apenas com a família e amigos íntimos na propriedade Hawthorne, nos jardins onde Emma coordenou dezenas de eventos, mas nunca imaginou que teria o seu próprio. Dante espera por ela no final de um corredor ladeado por flores, vestindo um fato preto e olhando para ela como se ela fosse a única pessoa no mundo. Quando ela chega até ele, ele pega as suas mãos e sussurra baixo o suficiente para que só ela possa ouvir. Última chance de fugir. Emma aperta as mãos dele. Estou exatamente onde quero estar. Com um assassino. Com o homem que me fez sentir segura novamente. Ela levanta o queixo. Com o homem que fez 8 pessoas desaparecerem porque elas me machucaram. Com o homem que pagou as contas médicas da minha irmã, que me pede a opinião antes de tomar decisões importantes e que me abraça como se eu fosse preciosa. Sim, Dante, contigo. Os olhos dele fecham-se brevemente. Quando se abrem novamente, estão em chamas. Então vamos oficializar isto. A cerimônia é rápida, tradicional, bonita. E quando o oficiante os declara casados, Dante beija-a como se estivesse a selar uma promessa escrita com sangue e fogo. Na recepção, Marcos Delano chega sem ser convidado. Emma vê o primeiro, um homem corpulento com olhos frios e roupas caras, ladeado por 2 guarda-costas. Ele caminha diretamente até a mesa deles com a confiança de alguém acostumado a conseguir o que quer. Hawthorne, diz ele secamente, precisamos de conversar. Dante pousa a taça de champanhe com precisão cuidadosa. Não precisamos. O meu sobrinho se foi. A voz de Dante é fria e monótona. E antes de fazer qualquer ameaça que veio aqui para fazer, você deve entender uma coisa. Hoje é o dia do meu casamento. Esta é a minha esposa. Ele se inclina e pega a mão de Emma, segurando-a com possessividade. E se você arruinar mesmo que seja um único momento, Marcos, você se juntará a Tyler onde quer que ele esteja. O rosto de Marcos fica vermelho. Você não pode simplesmente, eu posso. Dante levanta-se, ainda segurando a mão de Emma. Eu fiz isso e farei novamente com qualquer um que ameaçar o que é meu. Então sugiro que você vá embora agora, antes que eu esqueça que estou a tentar ser civilizado por causa da Emma. Os guarda-costas pegam nas suas armas, mas Marco aparece do nada, ladeado por mais 6 homens. A mensagem é clara. Isso vai acabar mal para Marcos se ele insistir. Marcos olha para Emma e Dante, para o pequeno exército de homens prontos para defender o seu chefe. Isto não acabou, diz ele finalmente. Sim, diz Dante baixinho. Acabou. Só que ainda não sabes disso. Marcos vai-se embora e Emma percebe que não está com medo. Nem dele, nem de nada disso. Porque está sentada ao lado de um homem que fará pessoas desaparecerem para a proteger. Um homem que acabou de a reivindicar publicamente na frente de um dos seus inimigos. Um homem que a beija como se ela fosse oxigênio. Desculpa, diz Dante baixinho depois de Marcos sair. Eu sei que não foi o casamento que imaginavas. Não, Emma se inclina para ele, sentindo o braço dele envolver a sua cintura. Foi melhor porque agora todos sabem que sou tua e tu és meu, e nada vai mudar isso. A risada de Dante é baixa e sombria. Mulher perigosa. Aprendi com o melhor. Ele beija a têmpora dela. Dança comigo. Eles dançam enquanto o sol se põe sobre Boston e Emma pensa em quão longe ela chegou. De uma rapariga num armário de suprimentos, sangrando e com medo, a uma mulher num vestido de noiva, protegida, reivindicada e amada. Dante puxa-a para mais perto, a sua mão possessiva na parte inferior das costas dela. O que estás a pensar? Ele murmura contra o cabelo dela. Emma sorri. Que eu faria tudo de novo. Fazer o quê? Dizer não a Tyler Delano. Ela olha para Dante, para este homem bonito e perigoso que fez 8 pessoas desaparecerem por ela. Porque isso me trouxe até ti. Os olhos de Dante escurecem. Não digas coisas assim. Por quê? Porque isso me faz querer encontrar Marcos Delano e fazê-lo desaparecer também. Mas ele está a sorrir quando diz isso. Vai ser a minha morte, Emma Hawthorne. Provavelmente, ela beija-o ali mesmo, na frente de todos. Mas que maneira de partir. Dante ri.
ri de verdade, e Emma percebe que é assim que se sente a segurança. Não a ausência de perigo, mas a presença de alguém que enfrentará o perigo por ti. Alguém que vai incendiar o mundo para te manter em segurança. Alguém que vai perguntar: quem Raina fez isso contigo? E falar a sério. Alguém que vai fazer 8 homens desaparecerem até de manhã e não perder o sono por causa disso. Alguém que é dela. E enquanto dançam sob a luz que se desvanece, Emma Claire Hawthorne, anteriormente Winters, protegida para sempre, sabe que está exatamente onde pertence. Nos braços de um monstro que escolheu ser gentil. Com um assassino que lhe ensinou que não há problema em não ter sempre medo. Com um homem que a fez sentir-se segura novamente. Mesmo que os seus métodos fizessem a maioria das pessoas fugir a gritar, ela não está a fugir. Ela não está on.